Fala pessoal, Jax com vocês novamente. Vamos então para mais um vídeo de leitura do preço, leitura do gráfico do mini índice e do mini dólar, mercado futuro. Tá? Vamos ver o que o mercado ele nos mostrou hoje, dia 23/3, tá? Até o momento, né? Mas um detalhe importante, pessoal, não importa a data, importa a forma de operar. Price Action vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, vai funcionar todos os santos dias durante o resto da vida, certo? Então, eu tô pegando como base o dia de hoje, porque a gente está no dia de hoje no mercado, ok? Como já não vou fazer mais nada de operação aqui, pelo menos a princípio, só se aparecer alguma coisa muito boa, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, mini índice nos 5 minutos. O mini índice inicialmente começou com um candle de baixa, gap, gap de baixa, então já demonstrando uma possível força vendedora, ok? Mas não é só isso que vai me dizer se o preço vai cair ou não. Eu tenho que deixar o preço trabalhar para ele me mostrar para onde é que vai. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Deixa eu pegar aqui a cor preta mais fácil. Ó, o mercado ele ficou sambando, consolidado, parado, morto por aqui. Ameaçou, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, já querendo demonstrar uma possível subida, tá? Mas aí ele rompeu esse topinho e já devolveu. Foi até o mesmo fundo. É aqui que muita gente acaba se dando mal. Tá? Voltou para cima, ou seja, está totalmente consolidado, não mostrou nada ainda para mim. Ele fez esse candle de força, ó, com volume grande de força aqui embaixo, e aí matou muita gente exatamente nesse ponto aqui. Deixa eu aproximar. Matou muita gente neste ponto aqui, que venderam por uma possível ruptura dessa consolidação, rompimento dessa consolidação. Tá? Então, nesse ponto aqui, muitas pessoas, muitos traders venderam e só a gente vê aqui que se deram muito mal. Tá? Qual que é a situação de venda aqui para mim? Seria, esse candle aqui para mim foi bonito, gostei dele. Aqui eu estava pensando em venda já. Aí fez esse outro candle com volume grande, mas menor que o volume do candle de queda, ou seja, teve mais volume vendedor, o pessoal está puxando mais para baixo do que para cima. Então, eu estaria com uma venda exatamente neste ponto aqui. Tá? O stop poderia estar acima desse candle, stop curto, mas arriscado ser violinado, ou lá no topo, ok? Então, mas como não veio romper aqui, o meu alvo automaticamente lá para baixo, né? Como não veio, não rompeu esse candle, então anulei tudo e voltei a analisar o gráfico. Vamos dar uma olhada no próximo movimento. Aí o mercado subiu, uma subida bem legal. Tá? Vamos ver aqui o volume muito grande aqui, o maior volume até aquele momento do dia. Nesse candle aqui. Realmente demonstrando que o preço estava querendo subir. Pelos 5 minutos,
aqui foi a primeira entrada. Fez este candle acima da média de 20, média subindo, fez esse candle aqui de queda, vermelho, com volume até que legal, tá? Quanto menor o volume, melhor. Só que os compradores deixaram essa sombra, esse pavio grande no candle aqui, tá? E aí veio esse outro candle depois, com volume menor ainda, também deixando sombra, pavio. Depende de como você queira chamar. Tá? Então, isso me demonstrou uma grande fraqueza vendedora. Aí, ponto de entrada, a gente teria tanto no rompimento desse candle, ou desse candle, ou deste topo. Tá? E o stop aqui embaixo. Ok? E aí, vamos lá. Topo e fundo. Primeiro alvo. Primeiro alvo aqui no 765. Ele quase pegou nesse candle, aí depois veio esse outro aqui. Esse candle foi até quanto? 730, 35 pontos. E aí ele voltou tudo isso, tá? Voltou e virou o movimento. O que a gente tem que ter a noção, pessoal? A gente não vai sempre pegar no olho do mosquito, para não falar outra palavra. Tá? A gente não vai sempre pegar lá naquele ponto realmente específico, lá nesse caso, em cima do 765. Ele poderia bater no 765 e subir? Sim, poderia. Só que o nosso alvo ele tem que estar, de preferência, mais abaixo. Tá? Então ele tem que estar de preferência mais abaixo aqui, perdendo uns pontinhos, mas confirmando esse nosso alvo. Tá? Então, olha o risco-retorno dessa operação. Vamos lá. O alvo, 685 pontos de gain, chegou a bater. E o stop, 230 pontos. Ou seja, quase um 3 para 1 aí, mais ou menos isso, né? Então, essa é a primeira operação nos 5 minutos do dia no índice. Ok? Pô, mas eu teria que ficar das 9 da manhã até meio-dia sem operar? Sim. Aí que vem o detalhe muito importante da paciência do trader. Tá? Se o trader ele não tiver paciência, a única opção dele é operar scalp, 20, 30, 40 pontinhos no mini índice, meio ponto, 1 ponto no dólar, e ficar fazendo isso o tempo todo. Tá? Aí o cara vai estar em operação todo momento. Só que quem for operar scalp tem que cuidar o stop. Não adianta você pegar, ter aqui um gain, um mini índice que a gente está aqui, um lucro, um alvo de 30 pontos e o teu stop loss é de 50, 60, 100 pontos. Ou alguns nem colocam stop loss para fazer média para trás. Não adianta nada. Tá? Uma que você tomar para trás, você vai perder 5, 6 operações que você teve gain. Tá? Teve lucro. Então, tem que fazer o balanço, fazer o jogo disso aí. Vamos lá. Continuando. O mercado subiu, consolidou de novo aqui no topo. Passou para baixo da média de 20. Agora eu estou preparado para vender. Após ele ter passado para baixo, vamos lá, vamos analisar aqui. Este candle, vamos pegar bem certinho aqui os candles para a gente conseguir analisar. Este candle aqui, vamos dar uma olhada nos volumes para a gente se achar.
Então aqui ele fez esse candle verde aqui, tá? Bem complicado para entrar aqui, tá, pessoal? Eu não sei se eu entraria aqui não, tá? Nesse ponto. Mas vamos lá. O mercado caiu aqui, mas para mim está consolidado ainda, tá? Este candle aqui, ele rompeu o fundo da consolidação, mas poderia ser um falso rompimento, a gente tem que estar bem ciente disso. Mas esse candle aqui, ó, o volume dele foi muito pequeno. E esse candle vermelho, o volume foi maior. Então, se eu quisesse arriscar, eu poderia ter vendido nesse ponto com o stop acima daquele candle. Tá? Vamos ver os alvos. É outra operação, poderia ter sido feito, arriscada, mas poderia ter sido feita. Primeiro alvo, aqui no 765. Segundo alvo, no 515. E último alvo, no 140. Tá? Aí essa projeção aqui, dá para usar a projeção para traçar a projeção, ou a gente consegue traçar também com a retração, a gente traça a projeção. Foi isso que eu fiz agora. Então, o que daria para esperar de uma forma mais tranquila? Nessa queda, aí que está a paciência do trader. Aqui estava um pouco perigoso. Deu certo, deu certo. Mas ele fez esse candle aqui, fez esse candle forte aqui. E aí fez esse candle verde. Tá? Me mostrando uma possível leve força compradora. Demonstrando nesse volume aqui. Volume menor que o candle anterior de queda. De cara, venda aqui embaixo com stop aqui em cima desse candle, ou lá em cima do movimento. Tá? Aí fica a critério para ser violinado. É mais fácil o stop ser aqui, só que aqui o stop seria de 150 pontos. Lá em cima o stop seria de 700 pontos. Tá? Então, entrando nesse rompimento aqui, vamos projetar lá para ver os alvos dessa operação. Primeiro alvo, cravado, nesse candle aqui, tá? Lá no 210. Segundo alvo, no 947 e último alvo dessa projeção no 560. Pegou todos os alvos também. Ah, então vocês viram agora, ó, teve uma operação aqui, uma bem mais arriscada aqui e uma aqui. Então no dia até 2h30 da tarde, 3 operações no mini índice. Muito importante. Porra, mas eu não consigo ficar na frente da tela o tempo todo para operar, para pegar 3 operações no dia. Pessoal, vocês têm ações, vocês têm mini dólar, mini índice, forex, criptomoedas, mercado americano, mercado europeu, vocês têm um monte de gráfico para poder analisar e operar. O mini índice está consolidado, não está dando entrada para vocês? Vai para o dólar, dá uma olhada. Ah, tá complicado, vai para ações. Porra, não dá. Vai para o Forex. Vai para a criptomoeda. Vai analisar o gráfico. Não precisa ficar parado aqui esperando o mercado dar entrada para vocês. Fica com o gráfico aberto para ficar ligado. Mas você pode ir vendo outros gráficos ou até fazer estudar, fazer replay, sei lá, alguma coisa assim para você ir treinando isso em outro dia do replay e analisando o dia de hoje ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá.
Vamos continuar aqui. Aí o mercado, depois desse, o alvo seria aqui embaixo, tudo bem, mas vamos continuar a leitura aqui. O mercado chegou nesse ponto e morreu de novo, consolidou. Aqui vamos ver aqui, das 2h25 até, vou pegar esse candle aqui, até as 15h45. Então, são mais um tempo que você ficaria sem operação, porque não deu operação, não tem como dar operação no mercado desse assim, aí você ficaria sem operar, ok? E aí nós temos uma nova queda bem grande, com volume crescente, melhor cenário possível, e aí vem volume decrescente na compra, ok? Onde que estaria aqui a nossa entrada nesse ponto? Estaria no rompimento desse candle. Eu faria dessa forma. Fez esse candle positivo. Entrada na perda dele. O volume está menor. Abaixo da média. Média caindo. Topos e fundos descendentes. Tá? Aí fez outro candle verde. Beleza. Entrada na perda dele. Tá? Então, neste candle aqui, teria entrado na operação. Stop, ou aqui no topo do candle, ou lá no topo anterior. Certo? Mas aí que a gente entra novamente aqui, ó. Stop de 240 pontos aqui e stop de 860 pontos lá. Aí isso vai depender do bolso de cada um, de quantos contratos entrou na operação. Beleza. Entramos na operação aqui nesse ponto e deu uma enrolada aqui, aí depois foi. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro alvo no 956. O mercado foi até o 113 mil. A gente está falando do preço no preço redondo. 000, 500, 200, 100. Mas o mais relevante são os 000. 113, 114, 115, que termina com 000. São suportes e resistências muito fortes. Tá? Então, com certeza, se eu tivesse nessa operação aqui, eu com certeza absoluta colocaria acima dos 113 mil. Aonde? Eu iria ver como o mercado estava reagindo no momento. Tá? Mas com certeza eu teria saído aqui por baixo. Até os 113,100 eu teria saído nem que seja na mão dessa operação. Ok? Então, nunca a gente deve, como eu falei anteriormente, nunca a gente deve colocar a nossa saída aqui. Tá? Exatamente nesse ponto. Não, a gente tem que colocar sempre um pouco mais para cima. Nesse caso, como tinha o bola, milhar, depende como vocês gostariam de chamar também, que é um número redondo, sairia já nesse número redondo aí. Tá? Um pouquinho mais para cima dele, é claro. Né? Então, bateu um novo alvo aqui. E quantos pontos que deu esta operação? Chegou a dar 800 pontos essa operação. Vamos lá. Mercado já é 5 horas, quase 5 horas da tarde. Então fica bem complicado operar esse horário. Mas o que ele está desenhando aqui? Mas muito, muito, muito perigoso. Volume menor que esse candle. Menor que esse candle. E agora está fazendo esse novo candle de queda. Tá? Arriscar, venda aqui com stop aqui em cima. Mas eu não faço essa operação. Por quê? Olha esse candle aqui. Esse volume não significa que, apesar de ele estar vermelho, não significa que só foi venda aqui não. Que
teve muita briga. Olha a sombra, olha o pavio que deixou esse mercado. Então, nesse ponto do gráfico, no 113 mil, muitos compradores não querem deixar passar desse preço. Ou seja, se bater aqui de novo, eles vão lutar de novo para tentar levar o preço para cima. Então, não é um ponto muito bom agora para vender nesse ponto e também está afastado da média de 20, mais arriscado ainda, ok? Então, ó, nesse exato momento, para quem fosse arriscar, já estaria vendido nessa operação, só que o primeiro alvo ele é muito longo. O primeiro alvo é lá no 112.370. 5 horas da tarde. Fundo do dia. Mercado deixa esse candle de força compradora aqui. É difícil passar desse fundo. Mas, daqui a pouco a gente volta aqui. Daqui a pouco a gente vê o que vai acontecer. Então aqui a gente analisou. O que a gente está analisando? Volume, price action, topos e fundos ascendentes e descendentes, padrão do candle e a média móvel de 20 períodos. Mais nada. Tá? Claro, você pode colocar, incrementar outros detalhes aí para ajudar, tá? Sem problema nenhum. Isso vai depender do perfil de cada um. Mas caso contrário, se não quer fazer isso, não precisa fazer isso aí. Tá? Vamos lá. 2 minutos aqui. Só para a gente dar uma olhada rápida aqui também o que aconteceu aqui no 2 minutos. Vamos lá. Como a gente já passou o 5, que é o principal, eu vou passar aqui o 2, só para a gente dar uma olhada rapidinho, mas não vou me deter muito nele não. O mercado então começou querendo ir para baixo. Né? Ele fez esse fundo e aí fez esse outro fundo. Vamos ver se eles estão no mesmo ponto. Não. Esse aqui foi um pouco mais para cima. Bom, mas dá para colocar como fundo duplo ou até um pivô, tanto faz aqui, não tem problema. O mercado subiu com força, desceu aqui, tá? Pelo 2 minutos, e com essa força que o mercado subiu, olhando também aqui os candles de venda, poderia ter colocado uma compra nesse ponto aqui. Tá? Mas o topo do dia está aqui. Tá? Então, é uma barreira muito forte para passar. Então, teria que ficar ligado se iria entrar nessa operação ou não. Se tivesse entrado, teria tomado um stop, provavelmente. Isso aqui tomou stop certo, porque o alvo seria aqui no 720. E esse candle passou perto, quase foi lá em cima, mas aí já teria sido estopado lá embaixo. Aqui com 140 pontos de stop, mais ou menos. O mercado continuou consolidado aqui, desceu. Tá? Aqui seria outro ponto de possível entrada. O problema é que esse candle aqui ele foi muito grande. Tá? Mas a entrada seria no rompimento desse fundo, que automaticamente romperia o fundo do dia, com continuação para queda. Mas, porque ele veio com força. Ó, veio da forma que a gente gosta. Só que este candle aqui ele foi muito grande. O volume um pouco menor que o último candle. Tá? Então, mesmo assim, daria para a gente entrar. Só que ele não rompeu para baixo e nosso stop estaria aqui em cima e nosso alvo estaria lá embaixo. Tá? Então, não deu entrada aqui. O mercado continuou subindo. Não faço nada.
Aqui, infelizmente, não deu entrada aqui no meio para mim, senão teria entrado, comprado. Ó, tudo isso aqui sem fazer absolutamente nada. Aí o mercado, ele veio, fez este candle aqui, com volume maior que o volume anterior. Depois fez esse outro candle com uma rejeição muito grande aqui em cima. Ou seja, estavam querendo levar o preço para baixo. Os vendedores bateram nesse candle, os compradores não conseguiram, conseguiram vencer o candle, mas não conseguiram segurar lá em cima. Então, volume menor, abaixo da média, aqui, vende aqui ou vende na perda desse outro candle. Venda para descer com preço. Alvos, vamos lá. Primeiro alvo, aqui no 215, 220. Segundo alvo, no 0,95. E último alvo, 38,2% no fundo, exatamente aonde o mercado foi no 895. Cravado. Ok? Então esse seria o alvo dessa operação. Quem gosta de padrão também podia ter arriscado uma entrada aqui de compra por causa desse spinning top no fundo do dia de hoje, tá? No 2 minutos. Se entrou aqui, surfou tudo mais um pouco para cima e ficou feliz da vida. Caso não tenha entrado ali, o mercado subiu sem respiro, e aí ele veio respirar nesse candle e veio respirar neste candle aqui, com esse volume e com esse volume. Volume maior que o volume anterior, não me agrada. Esse volume foi menor que o volume anterior, mas o formato do candle não agradou para fazer entrada rápida aqui. Tá? Por quê? Os vendedores tentaram bater e levar para baixo nesses dois candles. Tá? Olha a sombra e o pavio que deixaram aqui. Ou seja, tentaram bater para o preço cair. No próximo candle, nesse aqui, o volume foi pequeno, os vendedores não bateram. No próximo, quem bateu foi o comprador. No próximo, quem bateu foi o comprador. Entrada arriscada no topo aqui com stop aqui embaixo. Arriscada. Eu, no momento, provavelmente não teria entrado, ok? Dependendo como estaria o dia. Vamos ver os alvos. Aqui vai ficar bem complicado bater alvo. Ó, ali. Nesse candle aqui bateu quase por detalhe, não bateu cravado no alvo por 25 pontos. Ou seja, daria para ter saído tranquilamente. Então, desse ponto onde era a entrada até lá o alvo, 660 pontos bateu. Teria ficado nessa operação uma hora exato nessa operação, ok? Neste ponto aqui, nada para fazer, absolutamente nada para fazer. Aqui o volume mais baixo. Se tivesse rompido esse fundo aqui, não, esse volume aqui está mais alto que o anterior, não. Aqui realmente não teria entrado, e o volume ainda fez tipo um martelinho ali nesse ponto. Então, só talvez se rompesse esse fundo aqui, daria para pensar em entrar, mas não rompeu. Então aqui, o mercado continuou sambando, consolidado, não faz nada. E assim vai, pessoal. O mercado consolidou, não foi. Aqui foi uma entrada perfeita. Neste candle aqui, ó.
Estão vendo esse candle? Candle mínimo, mínimo, mínimo. Stop pequeno, tanto no topo quanto embaixo, acima dele. Tá? E o mercado derreteu. Olha o volume desse candle. Olha o volume desse candle. Nada de volume nesse candle. Tá? Então, a venda seria neste fundo aqui para descer o preço. Mas, infelizmente, os alvos aqui também seriam pequenos. Aqui fez um topo duplo, pegaria deste ponto até o candle de baixa e arrastaria primeiro alvo aqui no 841, segundo alvo no 680 e 690 e último alvo aqui embaixo no 440. Alvo pequeno, não dá para se dizer isso porque deu 600 pontos o alvo final dessa operação. Ok? Beleza. Entrei nessa operação, fui embora. Mas não entrei nesse candle. O mercado continuou descendo, deu nova oportunidade para nós entrar aqui após esse fundo. Fez esse candle, olha o volume dele, olha a diferença de volume dos candles anteriores. Tá? Venda abaixo da média, volume baixo, tendência de baixa. Então, venda nesse ponto aqui para descer com o preço. Stop no topo dele. Pode ver que não estopou em momento algum. Não estopou em momento algum. Vamos ver aqui, esse candle, a máxima no 750. Este candle, a máxima no 755. Se a gente tivesse colocado 5 pontos acima, não estopou por 10 pontos. Vamos projetar. Primeiro alvo. Primeiro alvo cravado aqui. Segundo alvo dessa operação, neste fundo aqui no 950. E último alvo dessa operação, aqui embaixo no 550. Ok? Então, já foi mais uma operação aí. Quando está em tendência, pessoal, é perfeito. Perfeito demais. Mercado continua andando, consolidado, não tem o que fazer, tá, pessoal? Aqui nesse ponto, este candle aqui, daria para ter feito uma comprinha aqui, o rompimento dele aqui para cima, porque o volume foi menor que o volume anterior do candle de alta, mas a gente tem que ficar ciente que ele está no meio de uma lateralização ou consolidação, tá? A gente tem que estar ciente disso. Se eu tivesse entrado ali, primeiro alvo, vamos passar. Primeiro alvo estaria aqui em cima no 790 e o preço chegou até o 750. Tá? Não está sentindo muita firmeza? Protege no zero, ou caso não saiu na operação aqui em cima ou não protegeu no zero, aqui tomou stop de 150 pontos. Okay? Stopzinho bem curto, bem tranquilo. Mercado passou para baixo da média, outro presente, outro presente, outro presente, cheio de presente aqui para entrar vendido. Esse candle, volume, volume grande aqui de queda, nesses candles pequenos aqui, volume
baixo de venda, volume baixo de venda, volume baixo de venda, volume de compra, desculpa, volume baixo de compra, 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 volume alto de venda e alto de venda. Não precisa de mais nada para simplesmente meter o dedo e vender. Vamos lá de novo. Alvos. Primeiro alvo. Logo aqui embaixo, no 131. Segundo alvo. No 807. Último alvo. Último alvo é para quem já está trabalhando com mais contratos e tudo mais. Praticamente naquele mesmo alvo da projeção anterior. O outro é no 525, esse aqui é no 510. Tá? Então, nova projeção. Ah, mas eu não entrei nesse. Eu entrei só nesse. Beleza. Stop e alvo exatamente os mesmos, lá do topo. Tá? Porque foi onde começou a queda. Ah, não entrei nesse. Entrei nesse. Mesma coisa. Os mesmos alvos para baixo. E pode perceber que em nenhum momento, nem nesse e nesse, foi estopado. Olha ali. Em nenhum momento foi estopado. Percebeu? Então, ó. Então, pessoal, isso é trabalhar na tendência. Ok? Aí o dia continua aqui. Realmente aqui não tinha mais nada para fazer. Consolidou aqui. Desceu. Volume muito baixo, ó. Então realmente não tem muito mais o que fazer aqui. Se nesta queda este candle tivesse sido menor, com volume menor, eu teria entrado vendido aqui embaixo para continuar a queda lá para baixo. Mas, repito, já é tarde pra caramba e fica complicado realmente ficar posicionado nessas operações. Vamos olhar o dólar nos 5 minutos apenas, tá? Eu estava projetando aqui porque eu entrei numa operação do dólar agora há pouco, tá? Mas vamos lá. Vamos só nos 5 minutos para a gente não deixar esse vídeo tão longo. Mercado. Começou para lá e para cá. Não faz nada, 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 nada. Ok? Aí ele veio, desceu, depois subiu com esses dois candles aqui. Volume dos dois decrescente, mais baixo que o volume anterior. Poderia vender aqui? Poderia, tá? Não tem problema. Mas sabendo que aqui tinha um fundo e os candles que foram feitos aqui, esses dois, teve muita força compradora. Tá? Os vendedores tentaram bater para baixo e os compradores levaram para cima e deixou sombra forte. Okay? Então tem que ficar ligado em cada detalhe. Entrou aqui, foi estopado. Stop de em torno de 10 pontos de stop. Foi estopado, subiu mais 2 pontos para daí derreter. Complicado, né? Mas essa é a vida do trader. Vamos lá. O mercado continuou. Nada aqui de operações. Aqui nesse ponto, ó, esse candle, volume mais baixo que o volume anterior. Tá? O mercado ele não andou tanto aqui, tá? nesse ponto, de uma forma bonita, uma tendência bonita. Então realmente complica. Volume menor, poderia sim ter entrado no fundo desse candle aqui. Chegou a descer 11 pontos mais ou menos, mas se deixou o stop aqui, ó, ali. Então
não chegou lá por 4 pontos, 4 pontos e meio, 5 pontos. Tá? Não chegou no primeiro alvo dessa projeção. Se colocou o stop neste topo, stop de 7 pontos, foi estopado, saiu da operação novamente. Se botou o stop lá no topão, no último topo, o stop seria de 29, 30 pontos, teria pego no primeiro alvo de 16 pontos. Ah, mas era vantagem eu colocar o stop aqui em cima? De jeito nenhum. Por quê? A questão risco-retorno é muito grande. Tá? Ou seja, para o preço subir e te estopar lá em cima, ele pode ir e te estopar, beleza. Só que para te dar o gain comparado com o que ele já andou aqui, ele tem que descer muito. E você tem que esperar essa descida longa. Então é melhor estopar curto, esperar a próxima, do que você ficar pendurado por horas. Vamos ver aqui. Por horas, 3 horas e meia, para que vá lá no teu alvo ou vá lá te estourar lá em cima. Tá? Então, sai curto, que aqui você teria uma probabilidade de ganhos, 17 pontos de ganho para 6 de perda. Tá? Então, uma porcentagem muito boa. Ah, mas aqui chegou a pagar 11 pontos. Eu quero proteger no zero, eu quero fazer eu quero sair com uma parcial já aqui. Isso fica a critério de cada um, tá? Mas quero deixar claro que não foi no primeiro alvo de FIBA, beleza? Tem dias que o dólar é mais chato realmente, mais complicado, e tem dias que ele é muito fácil. Andou, subiu, não tinha o que fazer. Aqui subiu também. Este candle vermelho, ele foi com volume pequeno. Aqui, este volume, tá? Menor que o candle anterior, mas, novamente, está no topo anterior. Eu tinha que esperar um rompimento de topo para poder entrar nessa operação, que no caso não aconteceu. E também, esse candle ele não foi rompido para cima no candle posterior. Tá? Então, não teria dado a entrada nesse ponto aqui. Continuou sambando, desceu. Aqui, que a gente começa a brincar, 3 horas da tarde. Fez esse candle aqui, com volume. Volume. Deixa eu só confirmar se é esse volume aqui mesmo. Esse mesmo. Então, fez esse candle com volume mais alto que o candle anterior e do mesmo tamanho do candle de baixa anterior, dois candles antes. Então ficaria meio complicado poder pensar numa entrada aqui, tá? Aí depois ele fez esse outro candle de alta, só que batendo na média de 20, deixando o pavio para cima, sombra para cima, volume menor. Então, opa, talvez seja uma boa. Aí vem um candle de baixa com volume menor que o volume anterior, já dá uma azedada. Faz um novo candle sem definição para que lado que ele vai, com volume também pequeno, complicado. Faz outro candle sem definição, com volume menor ainda, realmente está feio o negócio. Quer arriscar? Por conta e risco, vende na perda desse fundo aqui. Na passada. Eu não vendo, ok? Mas é uma opção de venda, é uma opção de operação aqui para quem já está com muita gordura aí no bolso. Primeiro alvo, aqui no 74, 474 e meio. Segundo alvo, aqui cravado no 467. Tá? Então foi até o segundo alvo. Não vou falar do padrão,
que fez aqui, 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 tá? Não vou falar desses padrões agora, mas isso vai estar em outro vídeo, ou se vocês quiserem entender um pouco melhor, manda para mim aí, tá? Escreve abaixo desse vídeo. Aí o mercado correu para cima. Aqui que foi uma maravilha. Olha só esse candle. Força compradora, deixando o pavio para baixo. Tá? Volume muito pequeno comparado aos outros candles. Aqui eu fiz. No final do dia que eu estava na frente do computador e comprei nesse ponto aqui. Vamos lá. Alvos. Eu saí já aqui nesse ponto no 512,5 eu saí nessa operação. Ok? Mas ele pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo desse primeiro candle aqui e não chegou lá no terceiro alvo de fio. Beleza. Ah, mas eu não consegui entrar nesse candle, eu não vi ele. Então aqui nós temos outro candle para entrar. Volume muito pequeno comparado com os volumes de compra, acima da média, média virando, stop curto, compra e vai embora. Alvos, os mesmos alvos desse anterior aqui, ok? Ou seja, se tivesse entrado aqui, já saberia que o primeiro alvo já estaria 6 pontos para cima, tá? Então tem que ficar ciente disso. E aí o próximo alvo estaria aqui nesse ponto aqui, ou seja, 16 pontos para cima. Beleza? Após isso, o mercado novamente fica xarope aqui e não tem mais nada para fazer por enquanto. Então, tem dias que o dólar ele é muito bom, tem dias que ele é complicado. Ó, nessa queda, pessoal, tendência é a palavra, tá? Tendência. Esse candle não tá tão bonito e volume mais alto que o volume de queda, ou seja, não faz nada. Esse próximo candle pequenininho com volume, volume mínimo. Então, duas opções: ou compra, ou vende o rompimento dele aqui, com stop em cima dele, stopzinho bem curto, ou espera o rompimento do fundo mesmo e entra vendido. Duas opções de venda. E assim vai com essa projeção aqui. Vamos dar uma olhada rápida, bem rápida, aqui no 2 minutos. Mercado morto. Não deu entrada aqui nessa queda. Tá? Se tivesse feito um candle verde, já consideraria um pullback, eu teria conseguido pensar em entrar em operação. Nada, nada, nada. Aqui, bem arriscado. Tá? Poderia ter entrado na máxima aqui, mas muito arriscado porque é topo. Tá? Eu não faria, mas poderia estrategicamente ser feito. Infelizmente aqui não deu entrada nessa queda. Esse candle muito grande, não teria dado entrada também. Este candle também não deu entrada por causa do volume. Aqui, apesar a gente ver que é um fundo, poderia ter entrado nesse ponto, mas já saberia que tomaria o stop aqui em cima, ok? Mesmo detalhe lá do 5 minutos. Não faz nada, 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 nada. Tudo isso é paciência, pessoal. Esperar, esperar, esperar. Este candle, se ele tivesse rompido para baixo, entraria comprado, mas não rompeu. Continua
a caminhada. Vai. Esse candle aqui, verde, abaixo da média, média caindo, foi maior que os candles de quedas anteriores. Então não gostei. Esse outro, um pouquinho menor, mesmo tamanho dos de venda. Então, não foi legal. Esse outro candle deixou pavio, sombra para baixo, força compradora batendo nesses 2 minutos. Então, não foi interessante. Tá? Ah, eu quero vender. Poderia ter pensado em vender no rompimento aqui, mas eu não venderia também. Aí, mercado vai, cai aqui, praticamente as mesmas entradas lá dos 5 minutos, notaram? Mercado cai e ele deixa esse candle aqui, com volume pequeno. Aqui sim, convidativo para fazer uma venda, com stop aqui, mas sempre ligado no fundo anterior. Ok? Poderia ter traçado uma linha. Vamos lá. Fundo anterior era aqui, com a sombra. Beleza. Vamos botar bem certinho aqui. Aí. Ó, bem onde terminou aquele candle. Então sim, eu poderia ter feito uma venda para rompimento do fundo exatamente nesse ponto aqui. Média me mostrando que pode, volume me mostrando que pode. A tendência micro aqui me mostrando que pode. Então eu poderia ter vendido aqui. Mas vamos lá para os alvos. Vamos ver se bateu algum alvo ou ficou por pouco de bater algum alvo nosso. 61.8, aqui. Ali o primeiro alvo desta operação. Vamos lá. 1,5 ponto, então com certeza teria saído dessa operação. Ok? Então teria batido ali, saído dessa operação aqui com mais ou menos 9 pontos, 8 pontos dessa pernada. E aí a gente vem para nossa querida subida aqui. Olha o volume, mínimo. Olha o volume, mínimo. Olha os volumes, mínimo. Volume, volume. Tá? Aqui nesse ponto, vamos ver aqui nesse ponto que o volume vendedor começou a aumentar. Então aqui já não pensa mais em compra no momento, até que me prove ao contrário, que não foi o caso até agora. Tá? Então, mas toda essa subida aqui, ó, deu, vamos ver quantas oportunidades para entrar. 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades para entrar nessa operação na subida. E essa subida aqui inteira, do primeiro ponto até o topo, teve 49 pontos. Ok? Então é isso aí, pessoal. Price Action, analisando a tendência do mercado, analisando o movimento do mercado. É isso aí que a gente analisa, é isso aí que a gente trabalha. Acabou de fazer aqui no 2 minutos um pivô de baixa. Pivô de baixa. Tá? Aí no pivô de baixa fez esse candle. Esse candlezinho pequeno aqui com volume mínimo. Aí depois fez esse outro aqui com volume mínimo. Poderia ter vendido na perda deste fundo aqui, desse candle. Vamos traçar bem certinho aqui. Na perda desse fundo, com alvo. Essa aí eu vi só agora, infelizmente. Com alvo inicial. Vamos ver aqui. Esse é o alvo inicial. Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil. Esse é o alvo inicial. Próximo alvo. Opa, não, este é o alvo inicial. Próximo alvo. Vamos dar uma olhada onde é que seria.
aqui no 505. Tá? Esse seria o próximo alvo desta pernada de pivô. Ok? E o último alvo aqui no 496, ou seja, no 500. Tá? Então eu colocaria, veria como chegaria lá no 500, se começasse a segurar já sairia no 500, que é número redondo. Caso contrário, levaria perto desse lote grande aqui de ordens apregoadas, ok? Eu posicionei uma ordem aqui nesse fundo, tá? Teria que aguardar esse candle terminar, mas só para exemplificar aqui, já posicionei a ordem aqui, tá? Não é para pegar nesse candle, mas se pegar a gente vai correr junto para baixo. Vamos dar uma olhada se ele pega no nosso próximo alvo aqui. Vamos traçar aqui o primeiro alvo, já pegou o primeiro alvo. O segundo alvo, vamos ver se ele pega aqui no 503. Tá? Então aqui eu sairia com todos os contratos. Estou na conta demo, porque na real 5h33 da tarde realmente fica bem complicado. Deixa ali. Nosso stop, se pegar, vai vir aqui para cima. Nosso stop aqui vai ser de 5 pontos. Tá? E o nosso primeiro alvo, já que é final do dia, nosso primeiro alvo aqui vai ser de 3,5 pontos. Não é um risco-retorno bom, é horrível, para falar a verdade. Mas, só para exemplo aqui, vamos ver se vai pegar. Mas esse candle tem que chegar ali. Caso não chegue, tudo bem, a gente cancela e encerra o vídeo assim mesmo. Vamos dar uma olhada no índice. O índice morreu, não tem o que fazer com ele agora. Então, vamos aguardar para ver se ele vai dar chance para nós. Pegou a ordem, tá? 5h35 da tarde. Volume, lote muito grande apregoado aqui no 507. Tá? Então eu estou ignorando tudo isso, ignorando a hora, ignorando o lote, ignorando tudo, tá? Para a gente entrar nessa operação aqui e ver o que vai acontecer. Lembrando que eu estou pelos 2 minutos, o ruído é bem maior do que uns 5 minutos, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer aqui. Estamos aqui na operação ainda, 17h40, alvo, encerrou a operação. Então, mais uma operação, apesar da hora que a gente entrou aqui, pegamos aqui 4 pontos de gain, 4 pontos se eu não me engano, vamos, 3,5 pontos, tá? 100 reais, nesse pedacinho aqui do mercado, faltando 15 minutos para fechar o mercado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês assistam essa aula, 1 hora quase, tá? Mas vale muito a pena, mas a pessoa tem que estar realmente interessada a ver e assistir esse tipo de aula. Tá? É assim que as pessoas, que os novos traders surgem e realmente conseguem chegar no mercado e tirar dinheiro desses bancos. Beleza, pessoal? Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e a gente volta no próximo vídeo lá para conversar, ok? Um abraço, até a próxima.